Muito bem. Então, boa tarde mais uma vez a vocês que estão aqui presentes e também nossa saudação a quem estiver ouvindo esse nosso estudo hoje, terça-feira, dia de nossos estudos, vamos dizer assim, mais livres de perguntas e respostas. E a pedido, hoje eu estou trazendo o assunto de roteiros, os roteiros pré-determinados, e isso certamente é um assunto que gera muito interesse, porque todos nós nos experienciamos, vamos dizer assim, dentro de um tempo. Fugiu aqui da câmera, tem que abrir aqui a câmera do vídeo. Não tá voltando, pessoal. Eu vou colocar eu vou entrar aqui novamente Ok. Oi, que ele não está me permitindo abrir a câmera. Okay, a gente Agora agora. Voltou. Só um momentinho, voltou aqui, colocar na outra câmera. Ok, acho que agora voltou. Então, estão me vendo, pessoal? Me ouvindo? Pelo menos eu estou vendo aqui a câmera aberta, ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre os roteiros, que, como eu disse, é um assunto de grande interesse, porque todos nós nos vemos sempre dentro de roteiros e da vontade também de, às vezes, alterá-lo, de saber como que podemos escapar de algumas armadilhas ou potencializar aquilo que gostamos. Então, antes de vermos alguns tópicos sobre o que o curso nos traz e o que alguns estudantes do curso também já compartilharam sobre isso, e antes de vermos isso, vamos fazer o que nós sempre temos feito, que é nos preparar para esse estudo, que é colocarmos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender à disposição ao Espírito Santo, para que ele nos conduza, que ele conduza nosso entendimento, nossas ideias, aquilo que compreendemos, porque sabemos que o que vem do Espírito Santo é a favor de Deus e do nosso ser. E nós estamos aqui para voltarmos a saber do nosso ser, do Cristo que está dentro de nós, mas por ocasião de acreditarmos no impossível, nós deixamos de saber do Cristo. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função de nos lembrar de novo do nosso ser, e assim nós entregamos a ele esse estudo para que ele fale conosco. E esse estudo, então, esse tema, como eu falei, dos roteiros, primeiro ponto a lembrar é que os roteiros, eles vêm projetados da mente, e por isso que a consciência individual aqui não os consegue mudar. Então, vamos relembrar o que é mente. Mente é uma só, é criação de Deus, e quando ela pensou, teve aquela diminuta ideia de separação, ela se viu separada. Então, a essa parte que acreditou na separação, e quando deu-se conta, ela
ainda assim quis permanecer dentro desse novo, dessa ideia de separação, a essa mente, nós chamamos de mente unificada separada, e ela está no nível acima do tempo e do espaço, portanto, ela é atemporal, ela é fora do tempo, e é no nível dessa mente unificada, separada, que ela, como uma fuga de Deus, para que a mente não se encontrasse com Deus, porque no momento que a mente acreditou na separação, isso imediatamente trouxe culpa, e também, ao trazer culpa, trouxe a ideia de que Deus vai se vingar contra a mente, que Deus vai cobrar isso. Então, essa mente separada, ela que nós também chamamos de ego, ela aceita um plano do ego de escapar, de se esconder de Deus, de escapar da suposta vingança de Deus, e ela se fraciona em bilhões de consciências. E o que nós estamos cientes aqui são consciências. Então, a nossa consciência, ela não está no nível da mente. A consciência individual, sim, está dentro do tempo e do espaço. Inclusive, o tempo e o espaço, e o Big Bang, e todo o universo dual, foram feitos a partir do mesmo pensamento de separação, de fragmentação, para que assim a mente pudesse fugir de si mesma, fugir de Deus. Vamos ver uma pergunta aqui. Mente pode ser chamada também de espírito ou alguma outra denominação? O curso, em algum momento, ele fala que mente, na linguagem cristã, também é tido como alma. Então, alma também é espírito. Então, alma é a criação de Deus, mas como também há a ideia de separação e a identificação com essa ideia, então, a alma separada, a mente que nós falamos, e que projeta todo esse universo e todos os roteiros dentro do projeto, dentro desse universo, é o nível da mente separada. E, como eu falei, como agora, a consciência que nós estamos cientes, cada um só está ciente de um fracionamento da mente. Nós nem sequer temos lembrança de que o meu irmão, ele faz parte da mesma mente que eu, ou da mesma alma, ou do mesmo espírito. E num nível acima ainda da mente unificada, separada, está a criação de Deus, a mente inalterada. Então, essa separação já é uma imaginação, já não é real. Mas dentro da imaginação da mente, a mente, quando se dá por conta de que ela é algo à parte de Deus, e ela tentou oferecer a Deus esse universo, mas Deus não tinha nada a receber, porque não há criação sem Deus. Então, essa mente, vendo que Deus não aceitou, porque ela acreditou realmente que ela fez algo, ela, então, se vê em oposição a Deus, como se Deus estivesse contra ela por não tê-la recebido, e isso, então, causa agora um medo, como se agora Deus estivesse do outro lado da mente, como se houvesse dois seres, Deus e essa mente separada. E na sua angústia, no medo que isso causou na mente, e a mente totalmente perturbada por esse medo, ela pede para um ego, para um plano de escapar desse pressuposto castigo de Deus, ou dessa retaliação, e o ego, ele diz à mente que ele tem um lugar, ou ele tem como fazer, de esconder a mente num lugar onde Deus jamais poderá encontrar, ou onde Deus jamais entrará em contato. E a mente, enlouquecida pela culpa, aceita esse plano, e isso é a projeção da mente para fora de si mesma. A mente se projeta, nessa projeção para fora, ela se desmembra, ela se fragmenta,
E esses fragmentos, então, são o que constituem o universo físico. O Big Bang e tudo mais que existe dentro do universo físico, inclusive as consciências individuais, os corpos físicos, para aparentemente ser o lar de cada consciência individual, bem como todos os roteiros do que iria acontecer dentro desse universo físico. Por isso que se diz que tudo já aconteceu nesse instante de separação, e por isso que também agora, a nível de consciência individual, não há como mudar os roteiros, porque a projeção do roteiro vem de fora da consciência individual. A projeção dos roteiros é a mesma que fez a consciência individual. Então, individualmente, foi projetado para parecer que nossos pensamentos, dos quais nós temos consciência individual, e parece que nós os estamos fazendo, que eles têm consequências no futuro. Então, parece que há uma determinante de que se eu escolher de uma forma, vai acontecer de um jeito. Aqui já dentro do nível da consciência individual, que é o mundo dual. E se eu pensar de outra forma, se eu escolher diferente, vai acontecer de outra maneira. Só que o que eu vou escolher entre A e B parece que está aberto aqui, mas na realidade isso também já está projetado pela mente, porque a consciência individual, ela é só uma consciência, ela só está ciente do roteiro, ela não cria, ela não faz. A mente, no nível do céu, no nível de Deus, a mente, como Deus a criou, ela cria. A mente equivocada, aquele pensamento de separação, ela projeta. O resultado da projeção, para onde a consciência foi o jeito do ego nos esconder de Deus, para nos afastar, de modo que Deus, sendo de outra ordem, jamais encontraria consciência individual. Só que ideias não deixam a sua fonte, e como essa separação, essa fragmentação veio de uma ideia de culpa, onde a mente se sentiu culpada em relação a Deus, porque acreditou que usurpou do poder de Deus para a sua autoexistência, essa culpa, ela é projetada junto, e as consciências individuais agora sentem essa culpa. E, aparentemente, essa culpa também é projetada para dentro do comportamento, e parece que é alguma coisa que nós fizemos agora, nós que temos a consciência individual, que é o último nível da subdivisão da mente, ou o último nível da descida, parece que agora nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, porque se eu projetei, por exemplo, um pensamento de medo de que meu filho vai fracassar num concurso que ele faça, então, por causa do meu medo, eu sou responsável dele não ter passado. Como nesse concurso? Como se houvesse um poder aqui dentro. Na verdade, a minha escolha de sentir medo, o medo é anterior, isso, o fato de eu temer que ele não passasse no concurso, nesse exemplo, é apenas um gatilho acionador desse medo sair para fora, porque nada pode ser escondido totalmente. Em algum momento, aquilo que estava inconsciente emerge. Então, a culpa que está na mente, ela emerge mesmo dentro de cada consciência individual que não está mais ciente da mente. Porque quando foi projetado para fora da mente, criou-se outro nível. A mente era unificada, agora criou-se o nível da consciência individual. Então, a consciência individual não sabe mais da mente, mas a culpa da mente eventualmente emerge e faz parecer que somos nós que tomamos as decisões aqui, e isso tem um duplo propósito. Um propósito
que é do ego, que é de nós nos mantermos dentro dos roteiros, procurando achar sempre a melhor saída, para nós nos distrairmos de tal forma que nunca nós voltemos para a mente, porque o ego diz que se nós nos voltarmos para a mente, é lá que está todo o terror que nós causamos por nos separar de Deus. É lá que Deus irá fazer a sua vingança. É lá que nós sentiremos todo o castigo. Então, o ego nos mantém aprisionados dentro de roteiros e esses próprios roteiros foram projetados de tal maneira que eles têm várias alternativas, como se fossem abertos, como se realmente nós tivéssemos escolhas dentro do roteiro, como, por exemplo, estar numa rua e tomar o caminho A para chegar num lugar, ou ir pelo outro lado, pelo caminho B. E aí parece que eu estou escolhendo aqui qual dos dois caminhos eu vou tomar, só que por detrás daquele caminho que eu vou tomar, a projeção da mente já projetou qual que eu vou tomar. Por quê? Porque não existe um eu aqui escolhendo. Existe uma consciência que parece que está escolhendo aqui, porque essa consciência, ela se fragmentou e ela está diminuída, ela está individual. Mas essa consciência, ela é apenas o resultado de uma projeção. E a projeção que fez a consciência fez também os roteiros. E o que seriam os roteiros da mente? Os roteiros da mente, como disse, são caminhos que no momento, no instante em que se fez a projeção do mundo, a mente, ela projeta esses roteiros, que é a ideia de como que nós, amigo de mente, como que nós teríamos feito o mundo se nós tivéssemos feito, de fato, o mundo. Se o mundo, a parte de Deus, seria real, essas projeções, elas são a representação de como que seria esse mundo, como que nós faríamos o mundo a parte de Deus. É claro que é impossível criar sem Deus, por isso que é só uma projeção, é só uma imaginação, é uma ilusão, é só um sonho, mas a nível da mente é isso. E a nível de nós nos esconder de Deus, o ego criou, então, esses milhares, assim, de labirintos, onde cada labirinto é um roteiro completo, e para cada fracionamento da mente, o ego tem um roteiro diferente. Então, existem os roteiros dos quais nós estamos cientes individualmente, mas também esses roteiros se entrelaçam, como eles vêm da mesma fonte, da mente unificada, separada, eles se entrelaçam para também ter um aspecto coletivo. Então, existem experiências que são altamente individuais, que não dá para compartilhar, que é o sentir, que é uma percepção individual, mas também tem as projeções coletivas, onde todos podem ver a mesma árvore, a mesma montanha, porque o ego justamente projetou assim para fazer parecer real. Então, parece que de dentro do roteiro não há saída. E não haveria mesmo se nós, de fato, estivéssemos dentro do roteiro. Mas, na verdade, como eu falei, a consciência individual que nós temos, o ser físico com o qual nós interagimos e que nós estamos cientes, ele não é real, mas ele é um instrumento de comunicação nas mãos do Espírito Santo para nós voltarmos a estar cientes de novo na mente, e é na mente que está o tomador de decisões que decide voltar de novo a ouvir o Espírito Santo, ou então decide permanecer na culpa e fugir de si mesmo, fracionando-se para dentro do mundo. A Cristiane levantou a mão, por favor.
Ing, então, nossas consciências marcaram esse nosso encontro aqui. Nesse espaço-tempo exato para a gente estar lembrando a verdade, ou essa questão do espaço-tempo já é pós-Big Bang, já é o roteiro Ah, do sistema de causa uhum. e efeito? A mente unificada projetou tudo e projetou as consciências individuais, mas como na mente Deus deu a resposta à separação, o Espírito Santo também está na mente e ele tem uma função de dar um novo propósito a tudo que foi projetado. Então, o fato de nós escolhermos nos encontrar aqui como consciências individuais não é uma escolha da consciência individual, mas ela é uma escolha que, quando nós escolhemos pelo despertar, nós ouvimos ao Espírito Santo e ele achou mais útil essa forma específica. Tanto é que o próprio SEN, ele foi escrito para as consciências individuais. Ele foi escrito para esse nível, porque é nesse nível que nós estamos cientes. Nós não estamos cientes da mente, nós estamos cientes da consciência individual. Então, o curso Milagres nos ensina a nós vermos a igualdade nossa em propósito no irmão, a nós nos perdoarmos a nós mesmos dentro do irmão, porque isso permite que a nossa consciência volte a estar ciente da mente. E esses pensamentos, eles vêm do Espírito Santo, esses de perdão, porque o ego, ele só tem uma meta, que é separar. O Espírito Santo, dentro do sonho, só tem uma meta, que é unir. Então, dentro da consciência individual, o Espírito Santo, ele tem por meta trazer a nós a consciência da unicidade da nossa mente e pela disponibilidade que nós demos para para a cura da nossa mente, o Espírito Santo, ele sabe o caminho pelo qual ele pode chegar melhor a cada fracionamento de mente. Então, ninguém se encontra por acaso. Se nós nos encontramos aqui e de outra forma, pelo ego, certamente nós não iríamos nos encontrar, porque sequer estamos vizinhando, não estava no nosso roteiro coletivo, e de repente estamos juntos aqui, já é o Espírito Santo utilizando aquilo que o ego fez para um novo propósito. Mas é a nossa disponibilidade em aceitar a cura, em questionar o ego, em questionar a veracidade desse sonho que permitiu ao Espírito Santo, então, trazer isso à nossa consciência. Deixa eu ver aqui da Tatiana. Como consciência individual, como é nosso livre-arbítrio? Livre-arbítrio, Tatiana, como consciência individual, é ouvirmos ao Espírito Santo ao invés do ego. O único livre-arbítrio que nós temos é escolher com que mentalidade eu quero olhar de volta no sonho. Dizer que eu tenho livre-arbítrio para ter escolhido morar nessa cidade ou aquela, ter escolhido essa profissão ou aquela, ter casado ou ter ficado solteiro, enfim, seja o que for as decisões aqui, como nem sequer há um ser aqui, elas não são verdadeiras. Já estava no roteiro. Tudo que está acontecendo a cada consciência individual é exatamente um resultado de um roteiro pré-determinado, do roteiro da mente unificada, separada, que fez tudo num único instante. Agora, com que consciência, com que mentalidade eu quero olhar de volta esse roteiro, isso é a única escolha, esse é o livre-arbítrio aqui. Eu posso ver com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele usa exatamente tudo aqui dentro do roteiro para mostrar que, na verdade, isso aqui não é real, é um sonho, e que a mente do Filho de Deus continua
inculpável, ela continua imutável como Deus a criou. Se ela continua imutável, ela ainda é igual a Deus, portanto, a separação não é real, a culpa não é real, e aí o tempo também e o espaço não são reais, porque é a crença da culpa da mente e a fuga, a ideia de fugir de Deus, que fez com que o ego fizesse o tempo e o espaço, porque a consciência individual, para ela se localizar, ou para ela parecer que existe, ela precisou se fragmentar, se relacionar com outros fragmentos e criar um universo onde existe o passado, o presente e o futuro, porque no passado, aparentemente, eu tive esse pensamento, como citei antes, um pensamento de culpa, um pensamento de medo. No presente, eu tenho um pensamento de culpa de Deus. E no presente, eu tenho medo, eu me sinto culpado. E no futuro, eu tenho medo do passado se repetir. Mas como que a mente poderia estar em culpa, em medo? E se ela não se sentisse culpada, se ela soubesse que está em Deus, na segurança de Deus. Então, a única escolha a nível da mente é aceitar a expiação para si mesmo, isso nós aceitamos a nível de mente, onde nós somos novamente transferidos para estar cientes do Cristo que não somos e não de uma imagem de sonho. Mas a nível de fracionamento, a nível de consciência separada, nós fizemos parte do mesmo roteiro de projeção que a mente separada fez no mundo todo. Ela projetou todo um universo e fragmentou as consciências, porque agora nós não estamos cientes, como eu falei, da mente. Nós estamos cientes de um pedaço da mente fora da mente, ou seja, de uma consciência individual que está atrelada a uma figura projetada num corpo físico e psicológico. E os roteiros, então, dentro desse mundo físico e psicológico, eles são automáticos, eles são exatamente o que a mente projetou. A única mudança de roteiro possível é através do Espírito Santo, do perdão verdadeiro, porque o ego, para nos manter dentro do seu labirinto de fantasia, o universo projetado pelo ego, um grande labirinto de fantasia, para nos manter presos dentro do labirinto, sem nunca voltarmos a estar cientes de fora do labirinto da mente. O labirinto é consciências individuais. Para nós mantermos dentro dos labirintos, o ego também projetou dentro do roteiro individual faixas diferentes, onde aparentemente, se eu fizer uma escolha dentro do comportamento, vai acontecer determinada situação. Se eu escolher diferente, vai acontecer outra. Por exemplo, estou brigado com uma pessoa. Se eu decidir no comportamento brigar com ela estiver armada, ela pode me ferir. Se eu decidir dentro do comportamento, mesmo achando que eu tenho razão, mas eu temo ela e eu não vou brigar com ela, e eu saio da presença dela, eu entro num roteiro onde eu não sou ferida, onde nada acontece. Mas ambas as faixas, onde sou ferida e onde não sou, ambas estão no roteiro. Então, o ego, em sua tenacidade, para nos manter distraídos, ele fez muitas faixas, inclusive algumas faixas são mais leves que outras. E o Espírito Santo, que utiliza tudo que o ego fez. O Espírito Santo não projeta, não faz um mundo de sonho, porque ele sabe que é real. A função dele é nos levar de volta a estarmos cientes da realidade do Cristo que nós somos. Mas ele utiliza
tudo que o ego fez para um novo propósito. Então, inclusive, o Espírito Santo, através do perdão verdadeiro, onde eu, naquele exemplo de ter brigado com o vizinho, eu reconheço no nível da mente que, na verdade, é uma guerra sem oponente, porque estou brigando comigo mesmo, porque ele também é a minha mente, e aí eu não reajo mais a ele, não vou mais fazer cobrança. O que o Espírito Santo pode fazer? Me colocar dentro da faixa na qual eu estou mais leve e eu nem percebo que mudei de faixa, numa faixa onde esse meu vizinho, essa pessoa, esquece o ocorrido, ou ela não tem mais a vontade de me ferir ou de brigar comigo, simplesmente porque esse acordo foi rompido. Por quê? Porque lembrei de levar meu pensamento à correção do Espírito Santo. Então, o perdão verdadeiro é a única ferramenta prática que temos dentro do sonho para alcançarmos uma faixa mais benigna, sendo que o objetivo não é vivenciarmos as faixas benignas, e sim alcançar, como tudo já aconteceu, tudo já terminou, tem aquela faixa na qual nós decidimos, no mesmo instante que foi feito, nós decidimos voltar. E o Espírito Santo está nos levando nessa direção, até alcançarmos aquela faixa na qual nós decidimos despertar, e aí isso é o perdão completo. Isso é quando voltamos a estar cientes da mente, do tomador de decisão, e escolhemos ao Espírito Santo ao invés da ilusão, que na primeira queda nós escolhemos a ilusão. Agora escolhemos a segunda vinda de Cristo, que é escolher a faixa na qual tudo já terminou. Então, cada perdão nos deixa mais próximo dessa faixa, e enquanto houver culpa, ainda tem uma outra faixa que está respondendo a essa culpa. Mas na mente curada, totalmente sem culpa, naquela consciência projetada totalmente sem culpa, ela está diante dessa faixa e ela desperta. Nós chamamos os iluminados. A Cristiane levantou a mão, por favor. Que legal, Ing, essa metáfora de faixas. Então, viver em milagres é fazer o exercício do perdão, de entregar qualquer desconforto percebido ao Espírito Santo presente em nós, aceitando a expiação, e aí o milagre é exatamente ele trocar para a melhor faixa disponível, seria isso? O efeito do milagre. O milagre é a mente que não está mais com culpa sobre aquele tema. O efeito do milagre é a mudança da faixa. E nós nem percebemos isso aqui. Então, o Parece milagre é a liberação da identificação com o ego, da identificação com a isso, culpa, é a com a aceitação culpa. do amor. Isso. Sem culpa não há ego. O ego é o resultado da culpa. Então, o milagre é a mudança da mente quando nós mudamos para o Espírito Santo. Mas como que nós podemos mudar na mente se a nossa consciência não está na mente? Então, aí que entra o Espírito Santo com a função especial, que o curso de milagres é um desses meios de função especial, de aprendermos a perdoar dentro de onde nossa consciência está, no nível de onde nossa consciência está, no nível aqui do mundo separado, nós, no momento que perdoamos a crença da separação aqui, automaticamente, a nossa mente, ela passa a vivenciar um resultado diferente. Ela não é mais vítima, ou ela vê que aquilo que antes, na separação, era um transtorno, agora, no perdão, atrás de todo perdão tem um milagre, atrás de todo perdão vem a paz. A mente, ela sabe dessa paz, ela recebe essa paz, e ao ver a paz, ela se convence que, de fato, ela nunca fez nada, ela não se fragmentou. Então, ela só imaginou. Ela não é culpada, ela não se separou de Deus, porque a paz é uma condição onde Deus é lembrado.
E assim nós vamos permitindo que a nossa mente, que ela volte de novo a, a olhar para essa crença da separação e dessa vez escolher ao Espírito Santo, ouvir ao Espírito Santo, ao invés de ouvir ao ego e aceitar o plano de fuga do ego, que foi fragmentar-se em bilhões de consciências. E em bilhões de roteiros também. Então, a mente com o ego fizeram esses roteiros. E por isso que a consciência individual agora, ela não tem nenhum poder de escolha real, mas tudo já estava programado. Tudo, porque tudo aconteceu num único instante, tudo já terminou. Se parece o ego que fez o tempo e espaço só para nós, aparentemente, ficarmos eternamente presos nesse círculo vicioso de tempo, de passado e futuro, porque isso perpetua o ego. Isso, o plano do ego é ele existir eternamente. E se ele não fosse pelo Espírito Santo, ele existiria mesmo, porque não haveria modos de nós sair, porque a consciência está fora da mente, ela não tem alcance de mudar a mente. Só quem está na mente pode mudar a mente, e o Espírito Santo está na mente. E todos agora que já aceitaram desfazer da culpa, e, portanto, não tem mais culpa, estão totalmente no Espírito Santo, também passam a estar cientes da mente. Por isso que os despertos, como Jesus, como outros iluminados, eles sabem do roteiro. A mente que ainda está presa na culpa, o que ainda carrega uma culpa, ela por estar na culpa, ela está automaticamente projetada para fora de si mesma e ela não tem alcance de ver o todo, de ver os roteiros, vamos dizer assim, de cima do nível dos roteiros. Os roteiros estão se desenvolvendo abaixo do nível da mente. Quem desperta para a mente, ele olha e vê todos os roteiros desde o seu início até o seu fim, porque a mente está fora do tempo e do espaço. E então o Espírito Santo sabe qual faixa é mais útil, e o Espírito Santo, que atende às leis da criação, do dar e receber, e não as leis do ego, pode colapsar o tempo, cada, colapso do tempo, para, como que eu falei, para que a faixa final, onde tudo aconteceu num momento, onde nós já despertamos como Cristo, nós já estamos despertos como mente, só nós estamos cientes disso, essa consciência que está ciente da separação, traga para o momento presente a faixa na qual ela escolheu despertar. E essa colapsação de tempo, que sem o plano do perdão, sem a interferência desse plano de encurtar o tempo, estaria muito, muito, muito longe ainda. Como o curso fala, levou muito tempo até nós chegarmos a estar cientes dessa consciência atual nossa, e levaria muito mais tempo para nós chegarmos ao fim, dentro do tapete chamado tempo e espaço, dessa decisão de voltar novamente à mente e voltar ao Espírito Santo. Mas o perdão verdadeiro do Espírito Santo é a única coisa que temos dentro aqui da consciência de prático para trazermos essa consciência que já despertou para mais próximo, para deixarmos de estar cientes de uma projeção de culpa, de uma projeção de um ser individual, e estarmos cientes da mente e da decisão de já termos voltado, e com isso voltamos a estar cientes do Cristo novamente. É o fim do sonho, o fim do mundo parecer que existe, o fim de parecer que existem consciências individuais, o fim de parecer que existe uma mente unificada separada, porque na verdade nunca aconteceu. Foi um sonho, e tudo que experienciamos enquanto consciência individual é um desmembramento, um nível
com mais subdivisões dentro do sonho. E a finalidade é despertar do sonho para a realidade do Cristo, para a realidade do céu. Então, todos os roteiros, na verdade, eles foram feitos pelo ego, mas para nós escaparmos dos roteiros, Deus providenciou a única ajuda possível, que é o Espírito Santo, porque por nós mesmos não poderíamos providenciar uma ajuda, porque por nós mesmos nós fizemos a crença da separação. Nós que tivemos essa ideia a nível de mente. Então, a soma de todas as consciências individuais que foram fragmentadas fora da mente. Então, antes disso, comumente, nós escolhemos separar de Deus. Então, como que o pensamento que escolheu separar poderia escolher diferente se ele optou por isso? Então, graças a Deus de ter providenciado ao Espírito Santo com a função especial de estar ciente dentro da mente, então, agora podemos ouvir uma outra voz, não só a voz da separação, não só a voz do ego. E o Espírito Santo, na sua função especial, ele nos acompanha primeiro a nível da separação da mente e depois a nível de projeção para fora da mente, nos fracionando em bilhões de consciências individuais. É como se o Espírito Santo também acompanhasse, e de fato ele acompanha, isso é verídico dentro do sonho, ele também está presente em cada fracionamento individual. E por isso que nós podemos escolher ouvir a ele agora e não mais o ego. Por isso, e é isso que o Senhor nos ensina, a escolhermos ao Espírito Santo. Tanto é que no final das lições, ele diz, agora eu te deixo nas mãos do Espírito Santo. Agora não precisa mais curso. Agora não precisa mais perdão. Agora nós estamos de volta em consciência na mente e podemos olhar para a crença da separação e rir-se da ideia de que o que é de Deus poderia fazer algo sem Deus. Então, mas para isso nós precisamos partir de onde nós estamos cientes. E nós estamos cientes da fragmentação, portanto, nós precisamos dos sonhos de perdão que o Espírito Santo nos traz. Sonhos, porque não é realidade a separação. Perdão, porque esse é o meio de voltarmos a reconhecer a unicidade no lugar da separação. Então, tudo que precisamos dentro do sonho da fragmentação é reconhecer o propósito uno de unicidade, onde tudo serve ao amor, tudo serve para o bem na criação de Deus, portanto, no nosso ser. Tudo mais é nosso pesadelo. E o Espírito Santo, então, ele tem um meio para cada consciência individual de trazer a consciência da mente de volta e na mente nós optarmos novamente pela verdade. E a verdade, ela nos salva. A verdade é a expiação. A verdade nos coloca diante da antessala do céu. Então, quando falamos de mundo real, sonho feliz, não é um sonho feliz, um mundo real dentro do nível da consciência individual, mas é quando a consciência individual, ela aceita o perdão do Espírito Santo e ela vê a nível de mente que só o que é amor é real. Tudo mais era apenas uma projeção causada pelo medo por acreditar numa suposta separação. Então, não havendo mais a separação, não há mais o medo. Então, a mente, ela continua ainda separada, porque Deus dá o último passo. Então, enquanto ela está no processo da volta, ela se vê enquanto mente, mas ela se reconhece a si mesma em todos os fracionamentos. E ela reconhece que só o que é amoroso é verdadeiro, só os pensamentos de amor. Então, este é o mundo real, o sonho feliz. O mundo real, o sonho feliz, não é um roteiro perfeito onde
não haja mais assassinatos, ou onde eu me torno indiferente e não sofro mais em ver a dor alheia. Porque ainda se eu vejo um mundo separado e acredito que haja algo fora de mim, ainda na mente carrego uma culpa, porque eu penso que existe eu e mais alguma coisa, quando na realidade nem sequer essa consciência é a minha realidade. Ela é só uma projeção feita a partir da mente culpada, mas que a qualquer instante pode escolher aqui no sonho perdoar-se por estar aqui, e no perdão, o perdão nos leva de volta na mente, onde podemos escolher pelo Espírito Santo de vermos o mundo real, o sonho feliz. E nessa visão, o Pai dá o último passo, que é transformar novamente a percepção em conhecimento. Conhecimento é o céu, é o Cristo, é o fim do sonho. Então, falando de forma bem prática, para que servem os roteiros aqui no sonho? Pelo ego, serve para nos distrair, para buscarmos felicidade aqui e escape da dor. Pelo Espírito Santo, ele se utiliza do mesmo caminho, mas para agora convencer a mente de que ela não é culpada, porque aquilo que é vivenciado aqui não causa efeito quando a mente se vê novamente em unicidade, quando ela se reconhece a si mesma em tudo. Então, ela vê que realmente ela não é culpada, sem culpa não há mais ego. Esse sonho simplesmente desaparece. Esse sonho de mundo separado. Gente, alguma pergunta mais aqui sobre o roteiro, sobre Iraci, por favor? Só abrir o microfone. Oi, Ingui. Oi. Então, cada fragmento tem um roteiro criado pelo ego. Sim. Tudo já está projetado. Quando eu penso que estou pensando aqui, isso já foi projetado para eu aparentemente ter esses pensamentos dentro do ego, dentro da consciência individual, porque na verdade não existe um eu individual, mas como que eu estou ciente desse eu físico e psicológico? Porque existe um roteiro que projetou isso e eu estou vivenciando esse roteiro. Então, tanto a nível individual, como falei antes, também a nível coletivo, são formas diferentes ou desmembramentos de roteiros que se entrelaçam para parecer que tudo é real. Que então Deus está fora e existe um outro universo. Uhum. E quando dentro do sonho, quando um corpo físico termina, o que acontece não acontece nada? Não acontece nada porque o roteiro não começou no nascimento, o roteiro não terminou na morte. Apenas a consciência individual começou no nascimento e terminou na morte. Mas o roteiro, ele iniciou-se no primeiro instante da separação e ele termina quando esse fracionamento escolhe voltar à mente e escolhe aceitar a expiação. Então, na verdade, não está acontecendo nada, mas parece que está acontecendo. Uhum. Dentro desse parecer estar acontecendo, o que faz o fragmento, essa consciência pequenininha aqui, dar atenção ao Espírito Santo, que está sempre junto dela? Porque à medida que nós nos separamos de Deus, como eu disse, é impossível separar de verdade, de fato. Então, nós ainda temos um laço de unicidade, vamos dizer, um fio ligado a Deus. E quando chega um momento que nós nos damos conta
de que esse universo não pode ser o universo criado por um Deus amoroso, que deve haver um outro jeito. Então, o ser que nós somos, o apelo dele, o anseio pela volta à paz é mais forte que a curiosidade do ego. Então, eventualmente, nós paramos de escutar a curiosidade do ego e nós voltamos para dentro, porque se a consciência não é real, ela está ciente de um ser, mas o ser que nós somos é verdadeiro, é real, é criação de Deus. A nossa mente é criação de Deus. Então, tem umas lições que fala que a atração do amor é mais forte que a atração pelo ego. E, eventualmente, nós nos cansamos dessa brincadeirinha do ego, cansamos de sofrer, e aí nos colocamos em disponibilidade para ouvir o Espírito Santo, e ele nos fala do nosso ser. Ele nos lembra de que nós somos parte da mente de Deus. Então, é a atração do amor a si mesmo. Então, por nós sermos o Cristo real, nós temos a atração para voltarmos a estar cientes do ser que nós temos, porque não é a vontade de Deus que o seu filho não esteja ciente de si mesmo. Portanto, também, se nós somos a vontade de Deus, não é nossa vontade que nós não estejamos cientes de quem nós somos, do Cristo que nós somos. A nossa vontade real é de que estejamos cientes do Cristo e que vivenciamos o estado de graça da criação do céu. E essa atração, ela é muito forte. E é essa que, quando nós nos cansarmos de estar na ilusão, nós começamos a ouvir, inicialmente, uma voz muito tênue, mas à medida que o efeito dessa pequena abertura ao Espírito Santo nos trazem os milagres para dentro desse mundo, nós vamos sentindo cada vez mais atração pela cura, atração pelo amor, atração pelo desfazer de todas as ilusões e atração pelo desfazer da culpa. Então, por nós ainda sermos quem nós somos, nós dentro do sonho, acabamos ouvindo ao Espírito Santo, e o plano do perdão que Jesus encabeça é justamente para encurtar esse tempo, trazer para mais próximo esse nosso despertar. Cristiane, por favor. Então, Inga, eu vou fazer um exercício aqui só de compreensão, que vai ser útil para mim, talvez seja útil para quem está escutando também. Então, voltando para aquele momento onde você trouxe o conflito, digamos, com o vizinho, né? Uma provocação, uma percepção de ataque, uma resposta automática do ego, é defesa, mas se naquele instante... E aí o ego vai usar estratégias de parecer diferente no comportamento, o jeito que a defesa vai aparecer. Mas se eu percebo, eu e o vizinho, e percebo um ataque e uma defesa, eu estou dentro do roteiro do ego, e eu vou estar só reproduzindo essa experiência de morte, de congelamento, de cenas que já foram rodadas há muito tempo. Agora, se eu lembro que não tem vizinho, que não tem eu, e que nós somos eu dou um passo ao lado e estou evocando a presença do Espírito Santo dessa visão una. Então, aí sim, um outro jeito pode ser apresentado fora do roteiro de morte do ego. Seria isso? Exatamente. Então, no momento que você se dá por conta da não verdade disso aqui, e o Espírito, e você vê o não ataque, você vê a ilusão disso, mas você não nega que tem uma parte da tua mente que acredita nessa ilusão, e você sabe que a correção dentro do sonho se chama Espírito Santo, e você abre essa tua mentalidade para ele fará com que isso não tenha as consequências que haviam sido estabelecidas pelo ego, que podia ser a revidação ou a fuga,
enfim, seja lá o que o roteiro do ego tinha programado, nós não somos mais vítimas dessa projeção. Nem o vizinho e nem você. Então, o Espírito Santo, ele tem por meta corrigir a mente, mas ele tem que fazer no nível que nós estamos cientes. Então, ele atua sem dar realidade ao sonho, mas ele atua dentro do sonho, mas no nível da nossa mente. Então, por dentro da mente e não de uma forma externa, como o ego quer nos ensinar que o mundo é. Que existe um eu e alguém externo. Então, o Espírito Santo, ele age no mundo, mas através da nossa mentalidade aberta para ele. E isso faz com que a gente... isso faz com que os milagres, os efeitos dos milagres, cuidem da nossa trajetória dentro do sonho, enquanto estamos permitindo o processo da cura da nossa mente. A cura final é o despertar, é saber que não fizemos isso. Mas enquanto existir um resquício de culpa, nós ainda estamos num processo. E o Espírito Santo vai desfazendo a conta-gotas, ou culpa, ou pedaço por pedaço daquela culpa inicial de separação, porque a culpa inicial de separação foi fragmentada em bilhões de pedaços. E é como se agora o Espírito Santo vai desfazendo cada pedacinho, até que não tenhamos mais medo do desfazer completo do sonho da separação. Porque, na verdade, o sonho da separação nós fizemos, e como o curso diz, de certo modo, se nós fizemos, ela é a nossa criação, esse sonho de separação. E nisso nós nos igualamos a Deus, que nós amamos aquilo que fizemos, as nossas criações. Deus ama o seu Filho, porque Ele o criou. Nós amamos o mundo separado, porque nós o fizemos. Então, agora estamos aprendendo o custo que ele nos está causando em sofrimento e em dor, e estamos descobrindo o quanto nós escolhemos mal, quando nós escolhemos ao ego, e podemos escolher diferente, podemos escolher novamente a favor do nosso ser, do Cristo que nós somos. E isso o Espírito Santo nos faz. Então, nós damos essa abertura ao Espírito Santo, e ele nos conduz através do que o ego fez, das faixas que o ego fez, e nós nem sequer, como falei muitas vezes, percebemos as mudanças de faixa, porque no momento que a gente está ciente de uma, a gente não está ciente das demais faixas. Então, quando mudamos de faixa, nós nem sequer estamos cientes da outra faixa, mas os milagres, o milagre que é a mudança da mente, da percepção do ego para a percepção do Espírito Santo, ela nos traz esse benefício prático aqui no sonho, aqui onde estamos cientes, de modo que não venhamos mais a ter medo de Deus e da salvação. Quando não tivermos mais medo de Deus e da salvação, nós estamos prontos para o último passo de Deus, porque sem medo a nossa mente é paz. E paz é a condição da desarra de Deus. Nós estaremos prontos para Deus dar o último passo, que é elevar a condição de percepção para conhecimento. Conhecimento é céu, é totalidade. Percepção ainda é limitado, ainda limita-se a um aspecto e não aos demais aspectos. Mas a percepção que o Espírito Santo nos dá, ela em nada contradiz a totalidade de Deus. Ela é reflexo perfeito. E então, por isso que tem a lição também que diz que o perdão, ele contém tudo o que eu desejo, tudo o que eu necessito. O único interesse nosso real dentro do sonho é perdoar a crença no sonho. Isso levará a nossa mente a despertar, a ficar ciente novamente do ser que Deus criou e cuida dentro de si com todo o amor, que é o Cristo que somos nós.
Iraci, por favor. De novo, foi o Ing. Então, se eu vejo um irmão num roteiro, sei lá, de muita saúde, o outro de muita doença, um de muita riqueza, o outro de muita pobreza, um, sei lá, assassinando o outro, isso tudo foi programado. Programado para ser separador. E, Isso. eventualmente, ao longo de cada roteiro individual da consciência, todos nós já fomos os ricos, os pobres, em alguma existência, dentro da consciência física. Então, tudo isso programado pelo ego para nos manter dentro do círculo vicioso do sonho, nos manter aprisionados no sonho, porque esta é a única forma do ego existir, dele ter realidade. No momento que despertamos do sonho e voltamos a ser o Cristo, não tem mais ego. E o ego sabe disso, e por isso que ele nos mantém a consciência fora da mente, porque para o ego, ele acredita que nós nunca iríamos escolher a favor da realidade, mas o ego não é a prova de Espírito Santo. O Espírito Santo ainda nos alcança exatamente onde acreditamos estar. E por isso que, quando nós, dentro da projeção do ego, escolhemos diferente, e a única escolha é escolher ouvir ao Espírito Santo, esse é o único livre-arbítrio, essa é a única escolha real que estamos fazendo. Tudo mais que parecem escolhas entre um comportamento e outro, é tudo ainda o mesmo filme rodado pelo ego. Estou parada ainda lá atrás, hein? Então, quando eu tenho compaixão, existe compaixão no sonho por eu ver um irmão passando por vivenciando, experienciando um roteiro tal, a única compaixão que se tem é por ele estar ainda equivocado e acreditando no sonho, seria isso? A única compaixão Ele sou eu. verdadeira do Espírito Santo é ver além e é ver que ele não é isso. Ver que ele é um Cristo. A falsa compaixão do ego é se compadecer dele, porque ele ainda está equivocado, e aí ter dó dele, ter, né, essa compaixão que é separadora, que se compadece dele porque ele tem menos que eu, porque ele está em falta. Então, o Espírito Santo diz que a única compaixão verdadeira é, já que o irmão, ele ainda não está ciente, mas eu posso ver por ele, porque ele e eu somos o mesmo. Então, eu ofereço a minha visão do Espírito Santo a mim mesma no irmão. Ótimo. Então, ver o irmão além do sonho, ver a realidade dele. Essa é a única compaixão verdadeira, porque ela é fruto do amor do Espírito Santo, do amor de Deus. Qualquer coisa separadora que reforce a separação, ou que se compadeça do equívoco, é equivocada também. Sim, ótimo. Show. Gratidão, Ing. Obrigada, Iraci. Alzira, por favor. Ing, por Oi. favor, aqui um esclarecimento. O roteiro é programado mediante a nossa vivência aqui no planeta? Ou, portanto, nós temos vários roteiros e até evoluirmos é que já não precisamos de roteiro? Todos os roteiros aparentemente vivenciáveis dentro do planeta, dentro da separação, eles vêm da mesma fonte da mente unificada separada anterior ao tempo e espaço. O tempo e espaço foram feitos como um tapete onde os roteiros fossem vistos e a consciência se identificasse dentro deles para fugir de Deus. Então, todos os roteiros, eles vêm do mesmo ponto da mente, mas quando nós nos voltamos à mente por perdoar a separação dos roteiros, que é o perdão verdadeiro do Espírito Santo, ele perdoa o propósito da separação, ele reconhece a unicidade
Isso faz com que voltemos à mente, e quando na mente corrigida escolhemos ao Espírito Santo, não há mais roteiro, não há mais necessidade nem de sonho, nem de roteiros, porque a memória de Deus, a memória do céu, a memória do Cristo retornou à nossa mente. E nós sabemos novamente que somos o Filho amado de Deus, o Filho inocente de Deus, que nós somos o Cristo. E nunca deixamos em momento algum de ser o Cristo. Só havíamos imaginado um mundo de roteiros, que de dentro do roteiro parece tão real. De fora do roteiro já acabou. Foi um instante só de uma imaginação de como que faríamos o mundo se fizéssemos o mundo sem a presença de Deus. Parece meio doido de acreditar, mas a metafísica do curso nos ensina isso, e esse ensinamento vem de quem já está fora do roteiro, com a mente desperta. Então, vem de Jesus. O Espírito Santo sempre guardou essa memória disso para nós, mas nós não podíamos ouvir até que o primeiro fracionamento tivesse ouvido totalmente a ele, e esse primeiro fracionamento abriu um canal do Espírito Santo, agora todos o podem ouvir, graças a essa comunicação que se abriu entre a ilusão e a mente certa do Espírito Santo. Então, por isso, nesse sentido, Jesus é nosso Salvador, ou ele é a luz, a verdade e a vida, mas nós, como sendo ele, também o somos, mas antes de vivenciarmos isso, ainda precisamos de permitir que toda a culpa seja desfeita. A culpa da mente foi a causadora dos roteiros. Sem culpa não há razão de roteiro, porque sem roteiro, sem culpa, o que volta à nossa consciência é a criação do céu. O ego diz que sem roteiro nós desaparecemos. Na verdade, quando não houver mais o roteiro, não vamos desaparecer. O mundo do ego vai deixar de parecer que existe, mas a consciência do céu do Cristo é que retorna à nossa mente. Obrigada. Então, em troca do nada, nós recebemos o tudo, o todo. Obrigada. Muito esclarecedor, muito bom. Obrigada, Alzira. Mais alguém? Isso também nos traz o ponto de nós, ao invés de, vamos dizer, gastar a energia dentro de fazermos o melhor dentro do roteiro, nós igual vamos fazer sempre o que já estava programado. Nós utilizarmos a nossa concentração, a nossa vontade em praticarmos o perdão dentro da consciência individual. É esse o meio que o Espírito Santo tem de nos trazer de volta a consciência de quem de fato nós somos. Então, este é outro ponto, de que não esqueçamos que o nosso verdadeiro interesse é perdoar o mundo pelo que ele jamais fez e pelo que ele jamais foi. Isso está de acordo com o nosso ser, o Cristo. Isso está de acordo com a vontade de Deus e, portanto, com a nossa vontade também. E por isso que nós estamos aprendendo a olhar para dentro da nossa mente, olhar as culpas, não negarmos de forma alguma esse mundo de ilusão, enquanto tivermos com a consciência presa na ilusão, e sim aproveitarmos para agora dar esse novo propósito de perdão. É dessa forma que vamos escapar da armadilha da ilusão e voltar a estar cientes do Cristo que nós somos. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui? Não? Bom, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E toda a gratidão a Deus por não permitir que o seu filho
ficasse para sempre preso em seus sonhos de devaneios, mas por providenciar a resposta certa, o seu Espírito Santo, que nos acompanha no sonho e nos conduz para fora do sonho.